entre planos de batalha, mapas de conquista e decisões que moldavam o destino de nações. Quando assumiu o trono em 605 a.C., o mundo conhecido se dividia entre aqueles que o temiam e aqueles que seriam obrigados a temê-lo. Era uma época de impérios que cresciam pela força, mas Nabucodonosor sabia que não bastava conquistar terras, era preciso quebrar vontades. E foi com esse pensamento que seus olhos se voltaram para um pequeno território ao sul, entre o Eufrates e o Nilo. Um lugar onde morava um povo teimoso, com uma cidade murada e um templo que diziam ser morada do único Deus verdadeiro. Jerusalém parecia insignificante comparada à glória da Babilônia. Mas ocupava uma posição estratégica entre os dois maiores centros de poder da época. Mais do que isso, era o símbolo da fé de um povo que carregava a promessa de uma aliança eterna. Nabucodonosor não via apenas muros, via resistência. Não via apenas uma aliança com o Egito, via um povo que acreditava estar acima dos reinos da terra porque era protegido por algo maior, a presença de Deus. Para o rei da Babilônia, isso não era apenas uma questão geopolítica. Era pessoal. Ele tinha um império a consolidar, e Jerusalém era a peça que precisava ser quebrada diante do mundo inteiro. Mas Nabucodonosor não era precipitado. Seus ataques eram como círculos que se fechavam devagar, sufocando a presa até que não restasse fôlego. Ele se aproximou sorrindo, oferecendo acordos, pedindo apenas jovens da nobreza. Enquanto isso, preparava o cerco, mapeava os muros, estudava o povo. Porque mais do que vencer Jerusalém, ele queria desmontá-la por dentro. Na Babilônia, suas ordens eram claras. Nenhum povo pode permanecer de pé se sua alma for arrancada primeiro. O que ele talvez não soubesse, é que estava sendo usado. Porque o Deus de Israel, aquele mesmo que um dia libertou o povo do Egito, agora permitia que Jerusalém fosse cercada, humilhada, por fim, destruída. Não por fraqueza, mas por justiça. Durante anos, os profetas clamaram. Jeremias, Oséias, Miqueias, todos avisaram que a aliança havia sido quebrada, que o povo havia trocado a presença por aparência, a verdade por conveniências, o arrependimento por orgulho. O templo ainda funcionava, mas o coração da nação já não pulsava em sintonia com o Deus que os havia escolhido. E então, Nabucodonosor se tornou um instrumento de um juízo anunciado. Ele não sabia. Mas cada passo que dava em direção a Jerusalém cumpria promessas que haviam sido feitas muito antes dele nascer. A cidade estava em queda antes que a primeira catapulta fosse armada. O orgulho de Jerusalém atraiu o rei mais impiedoso da história. E ele veio, não apenas com lanças e fogo, mas com um plano silencioso e preciso para apagar uma nação inteira da memória do mundo. Foi o império mais violento do seu tempo, sim, mas também foi a colheita de um povo que se esqueceu do Deus que o havia sustentado por gerações. E é nessa tensão entre o poder humano e a disciplina divina que a história começa. Quando o braço de um imperador realiza o que a boca dos profetas já havia anunciado, e uma cidade santa cai, não pela força dos inimigos, mas pelo vazio que cresceu dentro dela. A Babilônia ainda nem havia disparado uma única flecha, e Jerusalém já começava a perder a guerra. Era o ano 605 a.C. Nabucodonosor acabará de vencer a decisiva batalha de Carquemis contra o Egito, consolidando sua posição como o maior poder militar da época. Mas sua visão ia além dos campos de batalha. Ele sabia que o verdadeiro domínio começava sem levantar espadas. E foi assim que ele se aproximou de Jerusalém. A cidade ainda estava de pé. Suas muralhas imponentes protegiam palácios, mercados e o templo sagrado. O povo seguia com sua rotina, acreditando que, por serem escolhidos por Deus, jamais seriam derrubados. O rei na época era Jeoaquim, um governante que vivia oscilando entre a aliança com o Egito e o temor da Babilônia. Jerusalém se tornará instável politicamente e espiritualmente, e Nabucodonosor viu nisso uma brecha. Ao invés de marchar com tropas, o rei babilônico enviou mensageiros com uma proposta diplomática. A cidade seria poupada se enviasse alguns jovens da nobreza para serem educados na Babilônia. Era um gesto de amizade imperial, como diziam os acordos da época. Mas, por trás da gentileza, havia uma estratégia clara: tirar de Jerusalém sua próxima geração de líderes. O rei Jeoaquim, pressionado, aceitou. Parecia uma decisão inteligente. Afinal, entregar alguns jovens em troca da paz soava razoável. Porém, essa concessão silenciosa selou um destino muito mais profundo.
Entre os levados estavam 4 jovens que se tornariam símbolos de uma geração desraigada: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens promissores, formados nas tradições de Israel, agora moldados no coração do império mais pagão do mundo. Não era apenas uma deportação, era uma transferência de esperança. Nabucodonosor sabia que, se os futuros governantes de Jerusalém fossem educados sob sua influência, a cidade jamais voltaria a ser a mesma. E mais do que isso, ao aceitar a proposta, Jeoaquim se declarou, ainda que de forma velada, um vassalo da Babilônia. Foi nesse momento que Jerusalém perdeu sua independência. Não pelas armas, mas por uma assinatura silenciosa. Um acordo diplomático que arrancou o futuro do povo, enquanto ainda lhes dava a ilusão de liberdade. Na Babilônia, esses jovens passaram a ser treinados em astrologia, política, idiomas e costumes da corte. Receberam novos nomes, novas roupas, nova comida. Mas por trás da adaptação, Nabucodonosor buscava algo mais profundo: quebrar a identidade de Israel. Se conseguisse fazer com que os príncipes de Judá se esquecessem de suas raízes, a cidade cairia por si só. Mas havia algo que o rei da Babilônia não previa. Alguns daqueles jovens, como Daniel, carregavam algo que não podia ser arrancado com exílio, nem substituído com ouro. Carregavam fé. E essa fé, silenciosa e firme, começaria a resistir dentro dos muros da Babilônia, mesmo quando Jerusalém já estivesse desmoronando. Enquanto isso, em Jerusalém, a aparente paz se instalou. O povo acreditava que tinham feito um bom negócio. Não havia guerra, não havia mortos, o templo permanecia intocado. Mas espiritualmente, a cidade estava à deriva. O que parecia uma vitória diplomática era, na verdade, a instalação de uma coleira invisível. Jerusalém tornará-se dependente de um rei estrangeiro. E o pior, ainda não sabia disso. Ao ver os jovens partindo, alguns pais choraram discretamente. Outros agradeceram a Deus por terem evitado um conflito maior. Mas poucos perceberam o que havia acontecido. A cidade não foi invadida, foi enfraquecida por dentro. E esse era apenas o primeiro passo. Nabucodonosor não precisava invadir. Ainda não. Ele sabia esperar. E sabia que, como toda árvore cortada pela raiz, Jerusalém cairia com o tempo. 3 anos após o acordo silencioso que levou os jovens nobres de Jerusalém para a Babilônia, algo inesperado aconteceu. O rei Jeoaquim, antes submisso, resolveu desafiar a autoridade de Nabucodonosor. Talvez iludido por promessas do Egito. Talvez incentivado pelos líderes locais que queriam recuperar o orgulho nacional. Ou talvez, como muitos reis fracos da história, apenas pressionado por um povo que exigia coragem de quem não tinha firmeza. A rebelião não durou muito. Quando Nabucodonosor soube do ocorrido, não hesitou. Desta vez não enviaria mensageiros nem propostas. Enviaria a si mesmo. Ele liderou pessoalmente seu exército em direção a Jerusalém, como um imperador ferido em sua honra. A aproximação dos babilônios foi como uma sombra crescente no horizonte. Os primeiros a verem o pó dos exércitos no deserto foram os vigias das torres altas da cidade. Quando reconheceram os estandartes de Babilônia, soaram os alarmes. Mas já era tarde. Diz a Escritura, em 2º livro dos Reis, capítulo 24, versículo 10, naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Cercada, mas ainda intacta. Por enquanto. Jeoaquim sabia que não podia resistir. Sua rebelião não era apenas insensata, era suicida. E, como era comum em tempos antigos, o rei desapareceu das páginas da história sem glória. Morreu durante o cerco, antes mesmo que os portões fossem derrubados. Em seu lugar, subiu ao trono um jovem com apenas 18 anos, Joaquim, seu filho, que herdou a cidade sitiada e o trono condenado. O novo rei governou por apenas 3 meses. 3 meses de medo, tensão e expectativa. Nabucodonosor, agora diante dos portões, não via Joaquim como um obstáculo, mas como um aviso para o resto do mundo. Era preciso agir com precisão. Mostrar força. Quebrar a moral de Jerusalém de uma vez por todas. E então, no 3º dia, aconteceu algo que ninguém esperava. Joaquim, pressionado pela corte e pelo medo, tomou uma decisão histórica. Abriu os portões e se entregou. Segundo o relato de 2º Reis, capítulo 24,
versículo 12, então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus oficiais. Foi a primeira rendição total da história de Jerusalém. Nabucodonosor ficou surpreso. Esperava resistência, encontrou rendição. Esperava sangue, encontrou submissão. Mas ele sabia o que fazer com isso. Como um caçador que captura sua presa viva para mostrar em público, levou Joaquim e sua família como prisioneiros de honra para a Babilônia. Um desfile de humilhação. O rei de Judá, agora algemado, atravessando os portões de sua própria cidade não como herói, mas como troféu. Mas Nabucodonosor queria mais. Ele entrou no templo de Salomão pela primeira vez. Não o destruiu, ainda não. Apenas tomou o que tinha valor, ouro, prata, utensílios sagrados. Encheu carroças com os tesouros da casa de Deus. Era o segundo passo. O templo ainda estava de pé, mas o coração da cidade já estava sendo roubado. E então veio o golpe mais cruel até aquele momento. O rei babilônico ordenou uma deportação seletiva. 10.000 pessoas foram levadas, não camponeses, não o povo comum. Mas os líderes, os soldados experientes, os artesãos, os ferreiros, os sábios. Tudo que fazia Jerusalém funcionar como nação foi arrancado e enviado para longe. Entre os exilados, estava o profeta Ezequiel. Ele não cairia em combate. Sua missão seria testemunhar, do exílio, o fim de uma cidade que ele tanto amava. A Babilônia era metódica. O plano era claro, esvaziar Jerusalém por dentro. Deixar apenas o povo pobre da terra, agricultores, pastores, viúvas, crianças. Gente sem influência política, sem capacidade de resistência. A cidade havia se tornado uma sombra do que fora um dia. Para governar o que restava, Nabucodonosor escolheu um nome da própria linhagem de Davi, Zedequias, tio de Joaquim. Um rei de fachada. Sem autonomia, sem voz, obediente a ordens que vinham de longe. E por 11 anos, Jerusalém permaneceu nesse estado. Silenciosa. Dependente. Fragmentada. Ainda existia, mas estava morrendo lentamente. Nabucodonosor, mais uma vez, não precisou destruir, apenas reposicionar. O orgulho da cidade já havia sido quebrado. O povo, humilhado. A liderança, levada. O templo, saqueado. A moral, ausente. Mas o rei da Babilônia sabia que a natureza humana é instável. Ele sabia que mesmo cidades derrotadas podem, em algum momento, voltar a se rebelar. E foi por isso que não tirou os olhos de Jerusalém. Sabia que a cidade ainda respirava. E quando o orgulho voltasse, ele voltaria também. Durante 11 anos, Jerusalém viveu uma paz frágil, sustentada por medo, tributos e promessas vazias. Zedequias, colocado como rei por Nabucodonosor, governava com a coroa de Judá, mas com os olhos sempre voltados para a Babilônia, esperando instruções. Seu trono era decorativo. Sua autoridade, limitada. E sua alma, dividida. O povo ainda realizava suas festas religiosas, ainda oferecia sacrifícios, ainda proclamava que Deus estava com eles. Mas a fé já havia se tornado rotina. O templo estava de pé, mas a presença já não era sentida com a mesma força. Os sacerdotes falavam, mas poucos ouviam. Os profetas clamavam, mas quase sempre eram silenciados. E então, como um sopro de esperança artificial, chegou uma notícia: o Egito estava se movendo. Soldados egípcios, armados e determinados, marchavam em direção ao norte. Era a primeira vez em anos que o faraó dava sinais de reação contra a Babilônia. Quando os espiões de Jerusalém confirmaram a movimentação, os líderes locais vibraram. Finalmente, alguém viria em sua defesa. O povo se inflamou. Nobres, sacerdotes e militares pressionaram Zedequias. Esta é a nossa chance, diziam. É hora de romper com Babilônia, de restaurar nossa independência. E o rei, fraco como sempre foi, cedeu à pressão. Zedequias rompeu o juramento feito a Nabucodonosor. Um juramento selado em nome de Deus. Quebrá-lo era mais do que traição política, era uma afronta espiritual. O profeta Jeremias alertou: não confiem em alianças humanas. Não quebrem o pacto. O Egito não virá por vocês. Mas ninguém quis ouvir. Jeremias foi ridicularizado, chamado de traidor, espancado e preso.
Sua voz se tornará incômoda demais para um povo que só queria ouvir o que agradava. O erro havia sido cometido. A rebelião, declarada. E em Babilônia, quando Nabucodonosor soube da traição, a máscara caiu. Dessa vez, ele não viria para negociar. Não viria para recolher tributos. Não viria para prender reis ou levar jovens talentosos. Viria para destruir. Por completo. Em janeiro de 588 a.C., o exército babilônico começou a cercar Jerusalém. Não com pressa, mas com perfeição. Uma muralha ao redor da muralha. Torres de cerco, campos fortificados, turnos de ataque e descanso, sistemas de vigilância. Ninguém entrava. Ninguém saía. Jerusalém se tornou uma prisão a céu aberto. Era o começo do fim. A cidade ainda se agarrava à esperança. O templo ainda estava de pé. Os sacerdotes ainda oravam. Mas no céu, o silêncio era pesado. O tempo da misericórdia estava se esgotando. Do lado de fora, Nabucodonosor observava tudo com frieza. Sabia que não precisava atacar imediatamente. Sabia que a fome faria o trabalho por ele. Sabia que, quanto mais o tempo passasse, mais fraco o inimigo se tornaria. Era uma matemática cruel. Jerusalém tinha comida para alguns meses. Babilônia, para anos. Os soldados judeus tinham famílias com fome atrás dos muros. Os soldados babilônicos tinham a promessa de saques e glória. Cada semana que passava, uma muralha invisível se erguia dentro da cidade. E cada oração feita com pressa, cada sacrifício oferecido por medo, era um lembrete de que a presença de Deus não podia ser manipulada. Jerusalém havia se afastado por escolha. E agora, colhia o silêncio que plantou. A rebelião de Zedequias foi o último elo quebrado. Um pacto desprezado. Uma aliança desonrada. E quando os babilônios finalmente invadissem, não encontrariam apenas soldados fracos e muros rachados, encontrariam um povo exausto, espiritualmente quebrado, que havia perdido a si mesmo antes mesmo de perder a cidade. O cerco durou 18 meses. 18 meses sem entrada, sem saída, sem alívio. Nenhum animal, nenhum grão, nenhuma gota de esperança atravessava os muros. O que começou como uma operação militar tornou-se um teste de resistência, não apenas física, mas espiritual. Os babilônios construíram trincheiras ao redor de toda Jerusalém, formando uma segunda cidade, só que feita de armas e medo. Suas máquinas de cerco operavam dia e noite. Arietes colossais batiam contra os portões. Catapultas lançavam pedras incendiárias e cadáveres infectados para dentro da cidade, espalhando terror e doença. Mas Nabucodonosor não queria pressa. Ele queria que a cidade se destruísse por dentro antes que ele colocasse os pés ali. E foi exatamente o que aconteceu. Nos primeiros meses, o povo racionou a comida. As reservas reais foram trancadas. Os grãos mais simples viraram preciosidade. Mas o tempo é um inimigo cruel. E à medida que os meses passavam, os celeiros esvaziavam, os mercados fechavam, as prateleiras dos ricos viravam pranto. No quarto mês, já se comiam cascas de árvore, couro fervido de sandálias, raízes secas. No sexto mês, o desespero tomou forma humana. Lamentações, capítulo 4, versículo 10, descreve sem filtro: as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Não era mais uma cidade, era uma ferida aberta. Famílias se voltaram umas contra as outras por pedaços de pão mofado. Irmãos brigavam por migalhas. Crianças morriam nos braços das mães que já não tinham lágrimas. E as ruas, antes movimentadas com comerciantes, agora estavam tomadas por cadáveres que ninguém tinha força para enterrar. Jeremias via tudo. Trancado, isolado, rejeitado. Ele havia avisado. Havia implorado para que o povo ouvisse. Mas agora, tudo que lhe restava era escrever. Registrar com tinta e dor aquilo que seus olhos não conseguiam mais suportar. Seu livro de lamentações é mais que poesia. É um grito silencioso de quem viu a glória virar cinza. Do alto de sua torre de comando, Nabucodonosor observava. Espiões lhe traziam relatos diários. Ele sabia da fome, dos surtos, do colapso. Sabia que o templo ainda estava de pé, mas vazio de sentido. Que os príncipes estavam escondidos, os soldados cansados, o povo quebrado. E ele esperava. Porque sabia que,
Quando a cidade ruísse por dentro, bastaria um empurrão. E então, na madrugada do dia 18 de julho de 586 a.C., esse empurrão aconteceu. As muralhas, que por séculos haviam protegido Jerusalém, começaram a ceder. Não foi uma explosão repentina. Foi uma rachadura. Um ponto fraco no lado norte, já minado por escavações, por batidas contínuas, por orações que não subiam mais. 3 metros de abertura. Suficiente para 10 homens passarem lado a lado. E foi o que aconteceu. Os vigias gritaram, o muro caiu. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Soldados tentaram se reagrupar. Zedequias tentou dar ordens. Mas não havia mais liderança. Não havia mais estratégia. O que restava era desespero. Os primeiros a entrar foram os arqueiros babilônios. Silenciosos, rápidos, letais. Tomaram as torres. Eliminaram os vigias. Abriram caminho para o exército. Em menos de 2 horas, a resistência organizada de Jerusalém havia acabado. Zedequias fugiu. Abandonou a cidade como um rei sem honra. Correu por uma passagem entre os 2 muros, tentando alcançar a planície do Jordão. Mas Nabucodonosor já havia previsto isso. Seus homens interceptaram o rei e o levaram até Ribla. O que aconteceu ali mudaria para sempre a memória de Judá. Nabucodonosor, diante de todos, ordenou que os filhos de Zedequias fossem degolados diante de seus olhos. Um por um. E depois, mandou arrancar os olhos do rei. A última imagem que ele veria seria o sangue dos próprios filhos escorrendo pelo chão. A punição era mais que física. Era espiritual. Era como se o último fio de esperança de Jerusalém tivesse sido esmagado, não pelas lanças, mas pelo juízo. A cidade não caiu apenas como construção. Ela caiu como símbolo. Como povo. Como história. Mas ainda restava o golpe final. E Nabucodonosor não deixaria isso para ninguém. Jerusalém estava derrotada. Não havia mais exército. Não havia mais rei. As muralhas estavam rachadas, as ruas tomadas pela morte, e o povo, reduzido às sombras do que foram. Mas Nabucodonosor ainda não havia terminado. Porque o que ele buscava não era apenas controle, era a certeza de que nenhum resquício de resistência espiritual sobreviveria. No centro da cidade, em meio às ruínas, ainda se erguia o Templo de Salomão. Imponente. Ferido, mas intacto. Era o lugar onde, séculos antes, a glória de Deus havia enchido o santuário com fogo. O lugar onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios em nome de todo o povo. O lugar onde se acreditava que o céu tocava a terra. Era esse lugar que Nabucodonosor havia guardado para o fim. Ele sabia que destruir o templo seria mais do que uma vitória militar. Seria um golpe na alma de Israel. Um símbolo quebrado que gritaria para o mundo, o Deus deles não o salvou. Em 5 de agosto de 586 a.C., Nabuzaradã, comandante da guarda babilônica, recebeu a ordem direta, destruir o templo. Mas antes, saquear. Com meticulosidade, seus homens esvaziaram o local. As colunas de bronze chamadas Jaquim e Boaz foram quebradas em pedaços. O mar de bronze, um tanque gigantesco apoiado por 12 bois de metal, foi partido com martelos. Os cálices, os candelabros, os incensários, tudo que tinha ouro e prata foi levado. Jeremias, em seu livro, capítulo 52, versículos 17 a 20, descreve o saque com dor. Os caldeus quebraram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de bronze, e levaram tudo para a Babilônia. Cerca de 650 toneladas de ouro e 1.300 toneladas de prata saíram do templo em mais de 500 carroças. Riquezas acumuladas por séculos, por reis como Davi e Salomão, agora seriam fundidas para adornar templos pagãos. Mas nada chocou tanto quanto o que veio depois. O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, foi invadido por soldados babilônicos. Eles não entenderam sua santidade. Não reconheceram sua história. Não sentiram medo. Eles atearam fogo. O que para o povo de Judá era o símbolo da aliança com Deus, agora se transformava em fumaça. O fogo queimou por dias. As chamas eram visíveis a quilômetros. Judeus escondidos nas montanhas choravam em silêncio, assistindo à queda do que antes era sagrado.
As cinzas subiam ao céu como se carregassem consigo os últimos vestígios de uma geração que recusou ouvir. O templo foi queimado, mas não por acaso. Foi porque ele havia se tornado um monumento vazio. Os sacrifícios continuavam, mas o coração do povo estava longe. O altar estava cheio, mas o espírito da obediência já havia se apagado. Por isso, o Senhor permitiu que fosse tocado, destruído, consumido. Não como abandono, mas como disciplina. Porque a justiça divina não falha, ainda que demore. E o que sobrou? Casas destruídas. Palácios saqueados. Mulheres violentadas. Crianças levadas como escravas. Príncipes executados. O povo que restou foi acorrentado, marcado com ferro em brasa, forçado a caminhar centenas de quilômetros como gado para o cativeiro. Jerusalém estava vazia. Pela primeira vez em quase 1000 anos, não se ouvia o som de passos nas ruas de Sião. Nenhuma harpa tocava. Nenhum sacerdote orava. Nenhum pai abençoava seus filhos. Apenas o som do vento entre as pedras queimadas, e o eco de uma cidade que havia desprezado o Deus que a havia feito grande. Lamentações, capítulo 1, versículo 1, descreve com precisão como está sentada a solitária cidade que era cheia de gente. Tornou-se como viúva, a grande entre as nações. O plano de Nabucodonosor havia funcionado com perfeição. Ele não apenas destruiu uma cidade, apagou a identidade de uma nação. Mas o que ele não sabia é que por trás do juízo havia uma promessa. Que Deus havia permitido a queda, mas não o fim. E mesmo no meio das cinzas, algo invisível permanecia vivo. Jerusalém havia caído. O templo estava em ruínas. O povo, espalhado. E a glória que um dia habitou entre colunas de ouro agora parecia tão distante quanto um sonho esquecido. Mas mesmo no silêncio dos escombros, Deus não estava ausente. Ele não foi derrotado. Não perdeu o controle. Não quebrou sua aliança. Apenas permitiu que um povo que havia endurecido o coração colhesse o fruto de sua própria rebeldia. Era justiça. Mas também era amor, um amor que corrige, para depois restaurar. Em meio aos cativos, caminhando como escravos, havia homens como Daniel e Ezequiel, que seriam usados por Deus para manter viva a chama da esperança. Eles não estavam cercados por muralhas. Não tinham altar. Mas carregavam algo que nem Babilônia poderia roubar, fé verdadeira. E essa fé se tornaria, mais tarde, o alicerce de um povo restaurado. Talvez você também já tenha visto algo desmoronar na sua vida, um plano, uma família, uma fé que parecia firme, e de repente, se partiu em silêncio. Mas escute isso, Deus não termina quando tudo acaba. Ele começa no meio das cinzas. Por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tornemos agora ao Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículos 39 e 40, o que você precisa reconstruir hoje? O que ainda está de pé no seu coração, mesmo depois de tanto ter sido quebrado? Que este vídeo não seja apenas uma lição de história, mas um chamado. Para lembrar que quando Deus permite a queda, é porque Ele ainda tem planos de levantar. E talvez Ele esteja esperando só um passo seu.